Bom, sem querer bagunçar, reatividade significa a capacidade de um elemento químico reagir com outro, tudo bem? Isso significa reatividade. E reatividade tem a ver com a capacidade de um átomo de receber ou ganhar elétrons, que é porque é desse modo que ele faz as chamadas ligações químicas, que são as reações químicas. E por causa disso, a gente observa alguns padrões dentro da tabela periódica. O padrão da tabela periódica é esse, olha. A reatividade aumenta assim. Tu pega o centro da tabela, e joga para cá, a reatividade. Ela aumenta desse jeito. E isso aqui para os metais, né? Aqui para essas características de metais, ela aumenta desse jeito. Droga, tenho que excluir os gases nobres. Excluindo os gases nobres, que os bichinhos não reagem com ninguém. Tudo bem? Alguma dúvida no que eu escrevi aqui? Então, a parte mais reativa dos metais vão ficar aqui parte, vão ficar por aqui. E a parte mais reativa dos ametais vão ficar nessa região. Henrique, é tão genérico assim? Sim, é muito genérico, porque isso é baseado em dados experimentais. Quem é o metal mais reativo de todos? O metal mais reativo de todos é esse cara que fica bem aqui, olha. Esse aqui é o França. Quem é o ametal mais reativo de todos? É o famosíssimo flúor. Na verdade, senhores, o flúor é tão reativo, por exemplo, o ácido fluorídrico, que é o HF, na prática ele reage com quase tudo. Ele reage até com vidro, só para vocês terem uma ideia. Você não pode guardar em recipiente de vidro ácido fluorídrico porque ele corrói o vidro. Tu guarda ele quando é necessário fazê-lo para reações químicas em recipiente de plástico, porque ele reage muito, muito lentamente com plástico. É bem interessante, não é verdade? Não, o flúor aplicado no dente é um sal de flúor. É um sal de flúor, é um fluoreto de cálcio que é aplicado. Aí ele se liga quimicamente com os ossos do dente. Como o flúor é extremamente reativo, quando alguma coisa, como por exemplo aquela fina membrana de matéria orgânica que se chama tártaro, né, tenta grudar no dente, ela diminui bastante. Só um minuto. Ficou claro aqui a ideia? Sim ou não? Ainda que dentro de reatividade, nós temos outro tópico. Densidade. Vocês lembram do primeiro ano, né? O que é densidade? Densidade é a relação entre a massa do corpo e o volume que ele ocupa. Bom, as densidades dos elementos químicos, elas obedecem a algumas características. Mas, de novo, não é tão linear como a gente imagina. É assim. Ficou bonitinha essa tabela agora, né? A densidade, a densidade dos elementos químicos, ela, de novo, você vai cortar aqui no meio. E você vai encontrar bem aqui no meio da tabela o elemento mais denso que existe, o ósmio. O ósmio é a substância mais pesada da Terra. Ela é utilizada na ponta da caneta Bic. Não tem aquela bolinha da caneta Bic? Aquilo ali, não, principalmente nessas canetinhas, é um material chamado ósmio. Ele serve para dar equilíbrio quando você escreve. É por isso que você sente a diferença. Por mais que a Bic seja leve, você sente a diferença entre escrever com uma esferográfica e escrever com lápis. Não é que o lápis parece que a ponta fica um pouco mais solta na hora que tu escreve? Por quê? Porque o ósmio ele dá um equilíbrio na ponta da caneta. Com respeito à densidade aqui, nós vamos ter a seguinte coisa. Ela aumenta desse jeito aqui, olha. Ela aumenta aqui e diminui nesse sentido. Ficou claro aqui? Para esse lado, como é que vai ficar a densidade? Mesma coisa. Vem para cá e aumenta aqui. Henrique, de novo, é assim tão genérico? Sim, é bem genérico mesmo. É só para a gente verificar um padrão dentro da tabela periódica. Ficou claro? Por exemplo, só para você saber que o flúor, por exemplo, vai ser menos denso, sei lá, que o ouro que está aqui, baseado nessa propriedade. Tudo bem? Ficou claro?
Beleza. Outra propriedade, aliás, deixa eu só desenhar aqui do ósmio. O ósmio ele tem uma densidade muito... Olha, pra vocês terem uma ideia, a água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, não é verdade? E convenhamos, um garrafão de 20 litros de água pesa pra caramba, ou seja, dá quase 20 quilos de água. Ficou claro o que eu falei? A densidade do ósmio é 22 vezes maior. A densidade do ósmio é 0, não, 0 não. É 22,2 gramas por centímetro cúbico. Para efeito de comparação, como eu falei, a água tem que densidade? Tem 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, um garrafão de 20 litros cheio de ósmio pesaria mais de 200 quilos. Legal, né? Vamos lá. Vamos lá. Ponto de volume atômico agora. O volume atômico é o espaço calculado por 1 mol de átomos de um elemento qualquer. Escreva aí. É o espaço ocupado por 1 mol, ou seja, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de um elemento químico. Bom, tome cuidado com um detalhe bem importante. Como o volume depende da densidade, é muito parecida a questão do volume atômico com densidade. Funcionaria desse jeito. Mais uma vez, é só um raciocínio genérico. Como é que ficaria? Não, Felipe. Volume atômico não tem nada a ver com raio atômico. O raio atômico significa o tamanho do átomo em relação aos elétrons. É uma análise bem específica mesmo. O volume atômico tem a ver com a relação de densidade e com as características dos átomos de cada elemento químico. E, portanto, por causa disso, as propriedades não são tão lineares. De novo, vai ficar meio, como é que se fala? Esquisito. A gente percebe que o volume atômico ele aumenta do centro da tabela para as extremidades e aumenta de cima para baixo. Consegue lembrar disso? O volume atômico aumenta do centro da tabela para as extremidades e aumenta também de cima para baixo, dentro das famílias. Ficou claro o que eu falei? Beleza. Outro detalhe, isso aqui foi volume atômico. Agora vamos falar de ponto de fusão e ponto de ebulição. Como é que funciona? Ponto de fusão, a gente estudou que ponto de fusão é a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. E ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Essas duas características, dentro do laboratório, ajudam a identificar que tipo de substância a gente está estudando. Porque cada substância, cada elemento químico tem um ponto de fusão e tem um ponto de ebulição característicos. Bom, mais uma vez, isso aqui não segue exatamente um desenho bonito. Ficaria desse jeito aqui. O ponto de fusão é assim. Aqui na família 1A e 2A a gente tem um padrão, que eles aumentam de baixo para cima, tudo bem? Na família 1A e 2A. Aqui, do resto da tabela, você observa que vai aumentando das extremidades para o centro. Meninos, e bem aqui eu tenho o elemento de maior ponto de ebulição de todos. É o tungstênio. O tungstênio ele tem o maior ponto de fusão e o maior ponto de ebulição. O ponto de fusão do tungstênio, só por curiosidade acadêmica,
é em torno de temperatura de fusão, é em torno de 3.410 graus Celsius. Isso é muito, muito elevado. Mas, por algum motivo muito esquisito, existe uma exceção a essa regra. O carbono está bem aqui. O carbono deveria ter um ponto de fusão baixo, porque os elementos em volta deles têm ponto de fusão bem baixo mesmo, em torno de 80, 100 e poucos graus Celsius. Mas o carbono, apenas o carbono, ele tem uma temperatura de fusão, só para vocês terem uma ideia aqui, em torno de 3.550 graus Celsius, e temperatura de ebulição de 4.287 graus Celsius. Pessoal, isso é quase a temperatura da superfície do Sol. O carbono o carbono literalmente começar a ferver, ele precisa dessa temperatura. Será que o bichinho tem bastante energia dentro dele? No decorrer das nossas aulas, a gente vai aprender por que o carbono ele é tão estável assim. Bom, nós verificamos todas as propriedades aqui. É uma questão de treino para se acostumar com isso, tá ok? Vamos tentar fazer exercícios agora.